Bom dia, igreja. Espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. O que eu gostaria de trazer tem tudo a ver com o que eu tenho vivido, especialmente na minha vida, né? Porque a partir do momento que cada um de nós aqui, a gente tende a entrar numa situação nova, a gente sempre entra de cabeça mais baixa, né? Mais tenso. Aí eu vou orar, eu vou buscar Deus, eu vou saber o que Ele quer, eu vou estar sempre em comunhão. E a partir do momento que você começa a controlar essa situação, você começa a declinar seu relacionamento com Deus. Satanás ele vai minando de pouquinho em pouquinho. Quando você acha que você está indo bem e quando você acha que a tentação vai vir escancarado assim, Satanás ele vai em áreas que você acha que você está bem, porque quando eu acho que eu estou forte, eu estou fraco. E aí Satanás começa a vir, começa a pegar, a minar, mas você não está achando, porque Satanás é de pouquinho e quando você vê, você já levou aquela rasteira. E essas rasteiras, né, muitas vezes nos remetem a Jesus. Como assim nos remetem a Jesus? A lembrar que nós não conseguimos fazer as coisas sozinhos. Que quando nós nos desvencilhamos de Deus, ou seja, quando nós tentamos fazer as coisas por nossa própria conta e risco, a gente nunca vai conseguir, viu? Nunca, nós nunca vamos conseguir. Se a gente faz uma coisa ou deixa de fazer, é por intervenção divina, porque Deus permitiu que nós fizéssemos, Deus está no controle de tudo. E se a gente acha, né, que a gente está conseguindo, olha, eu comando a minha vida, eu estou no controle da situação, e se Deus tem realmente interesse na tua vida ainda, você vai ser tratado e você vai tomar uma rasteira para você perceber aquilo que está acontecendo. E do mesmo modo aconteceu comigo, né? Eu achava que eu estava bem, eu achava que estava tudo certo. E Satanás, aonde eu achava que eu estava bem, que eu falava assim, ó, aqui ele não precisa tocar, mas ele vai vir dali. E ele veio de onde eu achava que ele não viria. E aí ele vai minando, minando, e quando você percebeu, você já tomou a rasteira, você já perdeu, né, naquela situação. Por quê? Porque a gente vai deixando de ler a Bíblia, vai deixando de orar, vai deixando de ter comunhão, e vai achando que a gente consegue, a gente acha que consegue, né, sozinho. Mas sem mim, nada podeis fazer. E foi o que Jesus falou aqui, ó. Sem mim, se vocês não estiverem ligados à videira, porque nós, sois as varas, e eu sou a videira, né? Quem não estiver ligado a mim, não tem como produzir fruto. Você não tem como produzir fruto. Um ramo não tem como produzir fruto se a raiz morrer, se a essência de tudo aquilo que você acredita morrer, não tem como você produzir fruto. A árvore não produz, né? Os ramos não produzem fruto sem a raiz. E olha o que Jesus diz em João, no capítulo 15, no verso 2. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Ou seja, quem não está dando fruto é jogado fora, né? É jogado Jesus vai falar que depois que vai recolher, pegar e tacar no fogo, para que seja consumido. Mas aqueles que estão demonstrando sinais de reação, que estão se dispondo à obra de santificação, que estão dando frutos, o principal é reconhecer que não são nada, que são apenas vara e precisam estar ligados à videira, que dá a essência, que dá a vida, aí você produz fruto. E aí, o que Jesus fala? Eu vou tirar você, vou limpar para que produza mais fruto. Agora, aquele que não está produzindo, que está mostrando desinteresse e que acha que sabe fazer as coisas sozinho, Jesus diz, eu tiro essa vara. Porque vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, ou seja, vós já têm o conhecimento, nós já sabemos aquilo que devemos ou não devemos fazer. Muitas vezes o que nos falta, né, se alguns casos, sim, falta de discernimento porque nunca buscou, nunca pediu para Deus, ou a maioria dos casos, mas nós temos o conhecimento de coisas básicas, sábado, alimentação, de atitudes que nós devemos ou não devemos fazer, porque muitas vezes quando nós vamos fazer o pecado, o Espírito Santo incomoda a gente sabe que está fazendo errado, mas o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, a gente não tenta controlar essa carne. Aí você fala assim, eu tento, né? Mas se você não está conseguindo, significa que você está tentando por você mesmo. E Jesus diz, sem mim, nada podeis fazer. Agora, as pessoas que estão tendo vitória são as pessoas que estão tendo vitórias, são as pessoas que estão ligadas a Cristo. São as pessoas que estão totalmente assim dependentes de Cristo. Elas não querem saber delas, do que elas podem fazer ou de se vangloriar. Não, elas reconhecem que elas são apenas varas e que elas precisam da videira. E aí essas são limpas para produzir mais e mais fruto. Então nós temos recebido conhecimento, tem sido despejado conhecimento na gente, muito conhecimento, apontando os erros, ministérios para tratamento mais específico, né, com um grupo mais específico. Deus tem disponibilizado isso, mas as pessoas muitas vezes elas não querem, elas não fazem questão. E aí Jesus vai falar assim, eu vou tirar, porque essa não adianta, pai, não adianta. Nem se eu pegar para escavar mais fundo eu vou encontrar.
Aí o versículo 4. Está em mim e eu em vós. Como vara de si mesma não pode dar fruto, ou seja, ela não pode dar fruto por si só, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, Jesus, eu dizendo, eu sou a videira. Vós as varas, vocês não podem fazer nada sem mim, né? Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então, você quer saber se você está com Jesus ou se você está sem Jesus? Se você está fazendo certo ou se você está fazendo errado? Se você está dando fruto. Se você está dando fruto, se você está evoluindo espiritualmente, se você está recebendo aquela avaliação do alto e se você está percebendo que você está progredindo espiritualmente, se você tem visto vitórias, se você tem visto comunhão, se você tem recebido coisas de Deus, né? Porque Jesus fala, já não chamamos mais servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas aquela pessoa que busca, Jesus chama de amigo. E aí, em Jeremias ele fala assim, grandes coisas eu posso revelar para quem é meu amigo, para quem me busca, para quem quer estar ligado a mim. E aí ele continua falando assim, porque sem mim, tá na continuação do versículo 5, se não me engano a parte B. Porque sem mim, nada podereis fazer. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras, aquilo que eu tenho liberado, estiver dentro do coração, e não adianta você saber. Jesus falou, vocês têm o conhecimento, mas a pessoa que prova que sabe, que tem verdadeiramente esse conhecimento, é a que pratica, né? Assim eu vou saber se vocês me amam, se vocês cumprirem, se vocês guardarem os meus mandamentos. É simples. Uma frase que diz, as suas atitudes, elas soam tão alto que eu não escuto o que você diz. Essa frase é de um filósofo. Ela quer dizer o quê? Que não adianta você dizer uma coisa e você fazer outra. As pessoas estão olhando para as suas atitudes, muitas vezes, não para o que você fala. As duas coisas têm de estar em harmonia e muitas vezes não estão em harmonia, porque a gente acha que a gente consegue fazer as coisas sozinho. E aí vem a prova, o que acontece? A gente toma rasteira. E eu justamente coloquei aqui, peguei nessa pregação, 2 exemplos, né? Um grupo de pessoas, né, no plural, literalmente, que se dispôs, né, a passar por qualquer coisa por amor a Jesus e a reconhecer que precisavam dele. E outro já achou que era suficiente para fazer aquilo que ele bem entendesse, sabe? Igual o rei que a Simone pregou, que ele achou que ele podia entrar no templo e fazer aquilo que ele bem quisesse. Muitas vezes nós somos desse mesmo jeito, com altivez, com orgulho. E Deus, muitas vezes, ele quer colocar a gente no nosso lugar, porque Deus não tem filhos mimados. E o primeiro grupo de pessoas, né, que eu gostaria de citar é quem? Daniel e os seus 3 amigos. É um exemplo muito conhecido, já foi pregado várias vezes, é exemplo para muitas coisas, só que esses 3 jovens, eles têm muito a falar com a gente. São provas que Deus colocou que se uma pessoa não estivesse verdadeiramente ligada a Jesus, como eles poderiam passar por aquilo? E óbvio que é muito extensa a história desses jovens, então eu peguei uma mais específica e outras eu vou citar porque já são muito conhecidas, então não precisa de leitura, tá bom? Mas eu vou contar, vou citar, vou fazer as relações. Em Daniel, para quem quiser abrir, Daniel no capítulo 1, que vai contar, né, quando esses jovens são levados para o cativeiro. Daniel, no capítulo 1, primeiramente eu gostaria de ler dos versículos 4 a 8. Então a gente sabe que, né, o rei manda e ele dá um decreto. Olha o que o rei diz. Para separar jovens da linhagem real, tá, de Israel, os nobres, ou seja, a elite, né, pessoas cultas, com muita saúde. E ele fala no versículo 4, ó, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, que soubessem se comportar, pessoas de porte, ou seja, não qualquer pessoa, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Então você percebe como Satanás ele molda bastante, né? Ele pega a elite, as pessoas cultas, e para cada tipo de pessoa vai ser uma prova diferente. Nós vamos ver que depois Daniel vai passar pela sua e os 3 amigos vão passar pelas dele, né? O que cada um tinha ali, a condição, aquilo que Deus tinha proposto para cada um,
tá bom? Para quem não souber direito do que eu tô falando, a pastora pregou sobre isso, ano passado, tá bom? Mas ela falou, então quem quiser pode reassistir essa pregação, ela está no TV Amor de Cristo, tá? E então Satanás colocou uma coisa muito prazerosa, né? Além de estar dentro da maior potência mundial, dentro do palácio, da corte, do luxo e da riqueza, ele ainda fala, Satanás ainda coloca para esses 4 jovens, vocês ainda vão poder comer do manjar e do vinho do rei, vocês vão poder se contaminar com o máximo que o mundo podia oferecer naquela época. Satanás deu o mundo para eles. Sabe quando Satanás disse assim, olha, eu posso te dar tudo isso, todas essas riquezas, se me adorares. E ele não faz isso só com Cristo, ele fez isso com várias pessoas ao longo da Bíblia. Mas essas pessoas estão justamente para provar que com Jesus elas podem vencer. Nós podemos ser vitoriosos. Porque em Eclesiastes diz, não há nada novo que não tenha acontecido, né? E não há nada que vai acontecer que já não tenha acontecido. Ou seja, se está escrito aqui e se aconteceu, como a gente diz que não consegue também? Se a Bíblia está justamente aqui para provar, e a Bíblia também diz que nós não precisamos ser perfeitos. Não me entendam errado, tá? Porque nós não conseguiremos ser perfeitos. Até no céu nós ainda teremos um longo processo, né, de cura e de transformação. Mas a Bíblia também nos deixa exemplos para nós não desanimarmos. Como Davi, por exemplo, que teve vários erros, mas é chamado o homem segundo o coração de Deus porque ele estava ligado à videira. Porque ele reconhecia que era a vara e estava ligado à videira. E ele se arrependia. E nós vamos ver depois o que Davi diz no Salmo 51. E aí, continuando agora, voltando para a leitura, fala assim no versículo 6, então, depois desse decreto do rei, né? Vocês estão dentro do palácio, eu posso oferecer tudo de melhor, tudo do mundo para vocês. E aí, entre eles, se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes a saber, Daniel, pois Beltesazar, e Ananias, o de Sadraque, e a Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Então ele olhou para tudo aquilo e como ele estava forte em Cristo, porque nós vamos ver lá em Daniel 6 que Daniel orava pelo menos 3 vezes ao dia, era uma coisa de costume. E também Daniel mais para frente, ele fala na Bíblia, né? Te agradeço Deus de meus pais. Então você vê que ele já tinha essa cultura inserida dentro dele. Ele já tinha a cultura do reino de Deus inserida dentro dele. E ele assentou no seu coração. Ele tomou uma decisão indo contra tudo, contra todos, contra um reino, contra um rei, contra um exército, contra tudo. Mas ele decidiu não se contaminar. Ele assentou no seu coração essa vontade. Ele falou assim, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou a vara e o meu Senhor, Jesus é a videira. E eu preciso dele. E porque eu estou forte nele, porque eu estou fortalecido com ele, porque eu sei que tudo posso nele, eu decido não me contaminar. E olha o que Deus faz por esses jovens, né? Obviamente aqui cita Daniel, mas os 3 jovens também decidiram acatar essa decisão. Essa decisão partiu primeiramente de Daniel e os 3 decidiram acatar. Então não tiram mérito de nenhum deles. E aí agora a gente pode ir para o versículo 17, que vai falar o que Deus fez por eles. Ora, a esses 4 jovens, por decidirem não se contaminar no coração, Deus deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedorias. Em todas, em tudo e mais do que todos. Porque decidiram não se contaminar. Porque Deus colocou uma prova para eles e eles perceberam, nós não conseguimos passar por essa prova sem Deus. E eles pensaram muito oposto do que nós pensamos, né? A gente acha que consegue. Eu consigo passar por essa prova. Eu passo, eu sou bom, eu sou forte e toma rasteira. Os 4 não, se submeteram a Deus. E aí Deus veio em auxílio com eles, né? Deus prometeu e ele ajudou. Deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedorias, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos, ou seja, Daniel que partiu dele veio ainda a mais, né? Deus deu a mais, Deus é justo, Deus é bondoso, Deus é fiel, Deus é galardoador. E, continuando no versículo 18, tá? Ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, ou seja, depois de 3 anos, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, permaneceram diante do rei.
E em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhe fez perguntas, ou seja, porque todo esse tempo eles decidiram não se contaminar, né? Apenas alimentos que Deus que eram liberados, não eram consagrados, só que eles tinham as matérias, né? Assim como tem a escola, eles teriam se preparariam por 3 anos, e conforme o rei diagnosticasse eles, eles poderiam ocupar cargos, poderiam ser designados para qualquer lugar. E porque eles decidiram não se contaminar, Deus deu tudo e muito mais para eles. E olha só, em toda matéria de sabedoria e inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, ou seja, tudo que o rei perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até o primeiro ano do rei Ciro. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus deu muito para eles. Todas as pessoas que eles julgavam inteligentes, eles foram achados 10 vezes mais sábios. Sabe aquilo que Deus faz, o sobrenatural, aquilo que você acha que não vai conseguir passar, mas quando você está com Deus, Ele te exalta, Ele te coloca num lugar de destaque, porque você primeiramente decidiu o quê? Primeiramente, se humilhem sobre a poderosa mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Sabe, José, que ficou preso por 2 anos, foi humilhado por obedecer, e depois Deus deu entendimento de sonhos para ele, de visão, e ele foi colocado como o segundo maior no Egito, e onde José colocava a mão prosperava. Assim Deus pode fazer com cada um de nós. Deus dá provas para a gente, conforme cada um pode suportar. Deus deu talentos, conforme a capacidade de cada um. E cabe a nós estarmos com Cristo. A gente vai desenvolver os talentos ou nós vamos enterrar, né? Porque se você falar, eu tenho um talento, vou enterrar ele. Até o que tem, até o que quase não tem, isso ele será tirado e será dado ao que tem. Então nós temos que aprender a desenvolver aquilo que Deus nos tem dado, né? E que Jesus também fala em João 15, né? Eu tenho dado muita palavra para vocês, e essa palavra é pura, ela é limpa, ela vivifica, mas ao mesmo tempo que ela é santa, ela pode trazer condenação para os que não aguardam. E aí no versículo 21, olha o que ele ainda fala. E Daniel esteve até o primeiro ano do rei Ciro, deu abundância de dias. Daniel viveu muito. Eu não posso falar para vocês assim, do modo correto, mas acho que Daniel ficou num período mais ou menos de 4 reis, 4, 5 reis, eu não sei, tá? Depois, quem tiver interesse pode pesquisar. Então a vida de Daniel foi muito abençoada. E as pessoas falam assim, mas Daniel era muito protegido por Deus, Deus fazia as coisas para Daniel. Mas Daniel teve que dar o primeiro passo antes. Deus faz muitas coisas por nós e a gente nem passo dá. E a gente reclama, né? E a única coisa que Deus pede é a palavra aqui é confiança. Mas aí você fala assim, e como que você pode provar pra gente que Daniel tinha comunhão com Deus, para ele os amigos terem vencido essa prova? Então lá em Daniel 6, como eu falei, Daniel no capítulo 6, no versículo 10, vai justamente comprovar como eles conseguiram passar por essa e muitas outras provas, né? Porque antes de ler, vale destacar que Daniel, né, quando é ordenada a matança de todos os sábios, ele e os amigos se incluíam. Então Daniel, perante o rei, ele fala assim pro chefe da guarda, né, pro capitão, o Arioque, ele fala assim, me leva diante do rei para interceder, né, tipo, dos sábios para ele. E ele vai lá e fala assim, olha, me dá essa noite, e o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, me dará a interpretação. Sem ter garantia nenhuma, mas ele confiava em Deus, ele conhecia em Deus. E Deus deu a visão para ele, o entendimento, o significado, e ele foi colocado sob provavelmente o segundo maior cargo da Babilônia, o governador da Babilônia e das províncias de Babilônia. Daniel foi colocado num lugar de destaque. Deus deu essa prova para ele, e como Daniel estava alicerçado, ele sabia que ele não era nada, ele buscava, ele venceu. E para mim, uma das situações mais incríveis e descritas na Bíblia são a dos 3 amigos de Daniel, em que o rei manda assim, ao soar das trombetas, eu quero todo mundo se ajoelhando perante a estátua, sabe? Eu quero todo mundo se curvando a isso, eu quero todo mundo aceitando isso. E aí, quando ele manda tocar a trombeta, só os 3, perante uma nação inteira, perante todos que estavam ali, provavelmente pessoas da nação de Israel estavam ali também, 3 não se ajoelharam.
e eles entraram naquela fornalha e eles foram mais do que vitoriosos naquela fornalha. Jesus desceu e protegeu, Jesus estava com eles ali dentro. Sabe onde Deus quer chegar? Deus quer chegar ao extremo, Deus quer levar a gente num nível que a gente não pode nem imaginar. Sabe? Quando 3 jovens decidiram não se curvar perante uma estátua, em que a vida deles estava em jogo, em que eles seriam queimados, em que Satanás estava a todo momento dizendo assim: olha, vocês são sábios da Babilônia, vocês estão no principal lugar que tem, vocês têm luxo, vocês têm conforto, vocês têm riqueza, vocês têm tudo de melhor e do bom. Vocês vão desprezar isso por causa de um Deus? Vocês não vão se ajoelhar? Qual que é o problema de se ajoelhar? O seu coração não vai estar voltado para isso mesmo. É só para você não morrer. Mas eles tinham confiança, eles tinham relacionamento, eles sabiam discernir o que estava acontecendo. E a vida deles não valia mais que nada, não valia mais que nada, mas apenas a vontade de Deus. Apenas a vontade de Deus prevalecia naquele momento. E Nabucodonosor manda que ela seja esquentada 7 vezes mais ainda. E os guardas que estavam ali morreram. E eles são jogados e Nabucodonosor vê 4 homens ali. Era Jesus que estava com eles. Sabe? Quando Jesus fala que existem 2 tipos de pessoas, os que passam na prova sem Jesus e os que passam na prova com Jesus, eles passaram pela prova e com Jesus, né? Assim, visivelmente. Eu não vou falar literalmente porque todos nós passamos na prova. Se nós estamos em obediência, nós passamos com Jesus, literalmente. Nós estamos com Jesus, quem obedece sente a sua presença, sabe? As ovelhas, elas reconhecem o pastor, ouvem a sua voz. Essas pessoas são amigas. Jesus revela o que recebe do Pai, porque é considerado de amigo. E é uma coisa assim que passa batido, né? 3 jovens que não se ajoelharam, foram tacados no fogo, Jesus apareceu lá, coisa simples. E Daniel novamente passando por mais provas, né? Porque nesse mesmo capítulo 6, se você ler, fala Daniel na cova dos leões. Daniel foi jogado na cova dos leões por não decidir parar de orar. Quiseram impedir Daniel de buscar a Deus. Sabe o que querem fazer muitas vezes comigo, com você, ou colocar as coisas do mundo acima das coisas de Deus, da sua fé. Quando você acha, fala assim, olha, eles têm isso a mais do que eu tenho que parar no sábado, ou eles têm isso, eles têm aquilo, mas quando você decide para obedecer a Deus, você nem sabe o que Ele pode fazer por você. Você nem sabe, você não tem nem noção. Mas para isso você precisa seguir o conselho de Jesus. Entender que somos varas, estar ligados à videira e produzir muitos frutos. E Daniel entendia isso. Daniel 6:10 diz assim, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Ou seja, não é uma prova que vai me impedir. Existe uma música que diz assim, a minha identidade ou seja, quem eu sou é servo do Senhor. Dentro da fornalha, dentro das provas, eu vou mostrar quem é a minha identidade e quem é Deus na minha vida. É muito fácil, né? A gente falar que a gente é cristão quando tá tudo mil maravilhas. Mas quando você está numa prova extremamente desafiadora como essa aqui, eu duvido que a gente vai chegar aos pés de passar, assim, por enquanto, nenhum de nós provavelmente não chegou aos pés de passar a vida em risco, por isso, ser jogado numa fornalha, ser devorado por leões, mas dizer que dentro da fornalha eu vou mostrar a minha identidade. Será que nas tuas provas, naquilo que você tem passado, naquilo que Deus tem colocado para você, você tem provado quem é Deus na tua vida? Será que as pessoas olham para você e falam assim, verdadeiramente ele é um servo do Senhor? Nas provas é que se comprova quem você é ou não. Sabe das atitudes? Não adianta falar quando está tudo bem. Deus quer que você prove quando tiver tudo ruim, quando parecer que está tudo ruim ao seu lado. E aí você olha e fala assim, mas a vida de Jesus foi 1000 maravilhas. Realmente a vida de Jesus foi 1000 maravilhas, né? Ele era rejeitado, desprezado, foi crucificado, foi humilhado, era sendo filho de Deus, e mesmo assim ele não se deixou abalar por aquilo, mas ele permaneceu firme, ele permaneceu fiel na maior prova que já teve. Imagina você ser desprezado, você ser humilhado, você morrer por pessoas que não estão nem aí e nem vão estar para você, pessoas que te desprezam, pessoas que gospem na tua cara e pessoas que te crucificaram, mas chegar no final, né? Imagina a batalha espiritual que Jesus teve na mente para não pecar durante todo aquele processo que ele passou e ainda chegar no final da cruz, né? Pregado na cruz, ainda falando, se você é filho de Deus, desce. E o que Jesus fala no final da sua vida? Pai,
perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Será que nós conseguimos chegar nesse nível? Será que nós estamos parecidos com essas pessoas que entendem que são dependentes e que são vitoriosas? Ou você tem sido um V de vitorioso ou um V de vítima? Você tem sido vítima das suas batalhas, das suas lutas, do seu orgulho, vítima do seu eu que te faz fracassado? Ou você tem sido vitorioso assim como essas pessoas foram? Você tem sido vitorioso como Jesus foi, como Jesus te ensinou a ser, como Jesus te mostrou para ser? Você tem sido vitorioso como esses exemplos te mostram como ser, como orar 3 vezes ao dia e vir qualquer desafio você falar assim, ó, a minha vida não vale nada, mas o que vale é a minha salvação, vale a minha vida com Deus, vale a minha honra para quem me criou, para quem me deu tudo, sabe? Ter gratidão em um momento em que tantas pessoas estão desempregadas, passando fome, pessoas falidas, sem ter o que comer, sem ter do que viver, e Deus abençoando muitas pessoas dentro da igreja, e quem ainda acha um motivo para reclamar. Isso não estou apontando logicamente o dedo e falando assim, vocês são culpados. Eu falo por mim, sou uma pessoa extremamente ingrata. Nós somos pessoas que têm tudo e não sabemos reconhecer o tanto que Deus tem nos dado. Se nós olharmos para a situação do país e das pessoas lá fora, nós vamos pelo menos aprender a ter gratidão. Nós temos que aprender a ter essa gratidão, sabe? Porque Deus nos cerca, Deus nos protege, Deus nos dá, Deus nos orienta, sabe? No meio em que todo mundo está passando por uma crise gigantesca e Deus tem nos abençoado, Deus tem nos dado condições e a gente reclama. A gente reclama e a gente acha que o que faz por conta própria, e aí se acontece alguma coisa de errado, a culpa é de Deus, né? Sendo que o principal culpado é a gente. E Deus só está querendo nos abençoar. Ele só está querendo nos dar, nos abençoar e falando assim, experimenta passar para você ver até onde eu posso te levar. Até onde ele levou Daniel e os seus 3 amigos. Sabe, eu não sei se vocês entendem a seriedade do que é você ser tacado numa fornalha por amor a uma religião, a uma crença, né? E Jesus apareceu ali, Jesus desceu ali, Jesus passou na prova com eles, sabe? As cordas se queimaram que estavam prendendo eles, mas eles não se queimaram. E nós devemos decidir passar por essas experiências. Só assim nós seremos vitoriosos. Só assim nós vamos entender quem verdadeiramente Deus é e quem Ele pode ser nas nossas vidas, né? Como muitas pessoas gostam de dizer na igreja, nós temos chamado para ser 144 mil. Uau, nós podemos, Deus nos escolheu, nós somos a igreja escolhida. E quantas vezes Deus também já disse que do mesmo modo como Ele escolheu, Ele pode tirar. Porque nós achamos que estamos garantidos, mas a gente está o quê? Empacando o processo de santificação. Sabe? Nós não podemos afirmar o tempo que Jesus vai demorar para voltar. Nós não podemos dizer. Mas Ellen White diz, né? O Marcelinho também postou isso no grupo da igreja. Ele diz, a obra de santificação não é de uma hora, de um dia, de um mês, de ano, de anos, mas é de uma vida inteira. Então, quando Deus está tratando com urgência, Deus está falando precisa de urgência porque o tratamento é longo, porque precisa de um processo longo, né? Porque vai passar por dificuldades e a angústia de Jacó, como nunca antes teve, né? Por perseguições terríveis, mas Deus falando, precisa se preparar, precisa fazer, a gente... não precisa, eu já sou escolhido, eu sou o cara, eu sou a pessoa. Até que quando for vir vai tomar a rasteira, porque acha que é a videira. Muitas vezes nós achamos que nós somos a videira, que Deus precisa de nós, Jesus precisa de nós. E sendo que nós precisamos dele. Se não fosse por Jesus, nem estaria aqui, a gente estaria, né? E agora... pegando um exemplo de uma pessoa que achou que podia ser o que não era, uma pessoa que decidiu se colocar acima de leis que Deus tinha instituído, uma pessoa extremamente conhecida, né, por ser ao contrário do que foi Davi. Nós já sabemos, provavelmente muitos de vocês sabem de quem eu estou falando, foi Saul, tá? E em 1 Samuel 13, eu vou ler apenas uma passagem, 1 Samuel 13, os versículos do 8 ao 15, então diz assim, ó, e esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara, né? Porque Samuel recebia as instruções direto de Deus. Então era uma instrução direta de Deus. Olha, espere 7 dias. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava. Ou seja, todo mundo começou a ficar meio apavorado, porque era um tempo de guerra, então começou todo mundo a se espalhar. E faltava uma coisa, né? Só que essa coisa era essencial para a vitória de Saul. Era comunhão com Deus, era ser um homem segundo o coração de Deus, era reconhecer que ele era uma vara e não a videira. E então disse Saul, trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. E sucedeu que acabando ele de oferecer o holocausto, olha aí as coisas que Deus faz, né?
Eis que Samuel chegou, e Saul ele saiu ao encontro para saudar, como assim ele achando que isso não tivesse feito nada, né? Então disse Samuel: que fizeste? E disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vias nos dias aprazados, ou seja, Deus, porque o Senhor não fez do modo como eu esperava, do modo que eu achava que a gente tinha combinado, como não saiu do meu jeito, eu fui lá e fiz. E os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal. E ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci o holocausto. Então Deus, basicamente assim, como não aconteceu do jeito que eu queria, eu fui lá e fiz. Eu não confiei no Senhor. Ele falando sem achar problema nenhum, uma pessoa totalmente desviada espiritualmente, não tinha comunhão, sabe? Não orava, não buscava, achava que era videira. E aí no versículo 13, então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor, teu Deus, te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Sabe quando Deus fala para a gente obedecer, para a gente se dispor à obra de santificação? Pois é, Deus teria confirmado o chamado para sempre. Mas as pessoas elas gostam de empurrar, de fazer do modo como elas acham que é, não gostam de esperar qual é o tempo de Deus, a boa, perfeita, né, agradável vontade de Deus. Porém, agora não subsistirá o teu reino, ou seja, o teu reino não vai vingar, vai cair o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então Samuel falou assim, ó, porque você não confiou, porque você vive desprezando, fazendo da tua vontade, achando que você é a pessoa, em vez de seu reino ser confirmado, você perdeu o teu reino. E eu acredito, né, que pelo menos quem esteja em sã consciência não quer escutar uma sentença dessa de Deus. Já é passado de ti o seu chamado. Agora eu vou entregar para outra pessoa que é melhor que você, sabe? Uma pessoa que é segundo o meu coração. Mas nós devemos ser essas pessoas, nós devemos nos prontificar e ser essas pessoas segundo o coração de Deus. Nós devemos ser essas pessoas. Deus nos chamou para ser essas pessoas. Tem uma música que diz, né? Somos a luz a revelar quem és em nossa geração. Mas muitas vezes nós somos as pessoas que afastam as outras de Deus. Porque você já parou para pensar que se suas atitudes não mudam e uma pessoa olha para você e fala assim: eu não quero estar naquela igreja. Por que eu vou querer estar numa igreja que ele tem um monte de restrição, não faz um monte de coisa e ele tem as mesmas atitudes que eu, ele é igualzinho a mim? O que isso muda, o que isso acrescenta na minha vida? Em vez de chamarmos pessoas, em vez de trazermos pessoas, nós passamos um mau testemunho, sabe? Quando as atitudes falam mais alto que as palavras, as pessoas estão olhando porque nós estamos fazendo, os olhos, os holofotes têm sido colocados muitas vezes em nós, porque as pessoas reparam em quem é diferente, com pelo menos quem aparenta ser diferente, né? As pessoas te olham como uma pessoa diferente, uma pessoa que tem se diferenciado, uma pessoa que tem recebido aquele discipulado contracultural do mundo, ou você tem sido mais um na maré no meio do mundo? Quem tem sido você? Você tem sido igual Daniel, que reconheceu, orava, buscava, foi vitorioso, ou você tem sido igual a Saul? Saul rejeitou a Deus. Saul confiava em si mesmo. Saul se achava videira e por isso o reino foi tirado de Saul. O reino foi dado a uma pessoa melhor. E será que nós seremos em qual dos dois casos? Só Deus pode julgar como está cada um de nós aqui. Eu não posso te julgar, você não pode me julgar. Nós devemos buscar essa avaliação do alto, né? Uma avaliação do alto e não uma autoavaliação. Porque muitas vezes a gente olha para nós mesmos e fala assim: nossa, estou perfeito, estou ótimo, eu sou bom, eu sou tudo. E aí você já tomou a rasteira. Mas quando você pede a avaliação do céu, né, a avaliação do alto, aí Deus pode te revelando pouco a pouco o quão podre você está, o quão longe você está da caminhada ainda, mas o quanto Ele te ama, o quanto Cristo está aí para te ajudar. E como eu havia citado, no Salmo 51, Salmos no capítulo 51, a partir do momento em que nós reconhecemos, sabe, que nós não somos nada e que nós estamos cheios de falhas e impurezas, assim como as pessoas vitoriosas reconheciam,
Então, né, assim como o próprio Cristo reconhecia, eu tenho uma natureza nesse mundo que pende para o pecado, eu preciso estar sempre em conexão com o meu Pai. Jesus passava horas e horas orando, por isso vencia. E no Salmo 51, olha o que Davi fala, a partir do momento que Davi é repreendido, é por isso que é um homem segundo o coração de Deus. Homem segundo o coração de Deus não é homem perfeito. Tira isso da tua cabeça, tira esse molde da tua cabeça, que Deus quer que você seja um perfeitinho certinho, que não peca, que não erra nada. Nós não conseguimos ser assim. Mas olha o que é um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus é um homem que peca, reconhece, aprende com o erro, porque Deus não gosta que a gente fica pecando o mesmo erro, mas aprende com o erro, e aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas as que a confessa e deixa, as que deixam as suas transgressões, essas alcançarão misericórdia. Esse é o homem segundo o coração de Deus, o homem submisso e humilde, ponto, não tem mais discussão. Salmo 51, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, porque o Senhor é bom, eu sou ruim, as tuas intenções são boas, eu sou ruim. Né? Paulo diz assim, olha, o bem que eu quero fazer, eu não faço, não consigo fazer porque eu não sou bom, mas Paulo diz, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, né? E apaga as minhas transgressões. Senhor, o Senhor é bom, tem boas intenções. Apaga as minhas transgressões, os meus erros, segundo a multidão de tuas misericórdias, porque o Senhor é bom e eu sou ruim. Essa deve ser a nossa oração. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, sabe? Tira tudo que me afasta do Senhor. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi diz, eu pedi a avaliação do Senhor, sabe? Eu recebi a avaliação, eu sei quem eu sou e eu sei quanto e como eu preciso do Senhor. Essa deve ser uma oração que nós devemos fazer e decidir se seremos vitoriosos, assim como Daniel, reconhecendo que nós somos varas, que nós precisamos da videira. Aí está o segredo para uma vida de vitórias. Ou se nós achamos, né? Não seremos. Se nós achamos que somos a videira, né? Que provém, que é autossuficiente, que é orgulhosa, mas que tem o seu chamado retirado e outra pessoa melhor colocada no seu lugar. Agora, essa escolha é pessoal e basta a mim ou a você escolhermos. Amém?